Estamos aí, reunidos para mais um momento, mais um instante, né, de mergulhar na palavra. É muito bom, né, que você esteja aqui, agora conectado. Nós estamos entrando aqui, nós estamos fazendo essa transmissão, né, ao vivo, mas sempre estamos deixando gravado também. Então você pode ver, na verdade, essa transmissão a qualquer momento. Mas agora nós estamos, nesse exato momento, nós estamos ao vivo, aqui no dia 28 de maio de 2020, às 17 horas. Então, estamos dando as boas-vindas a todas as pessoas que estão se conectando nesse instante agora ao vivo, mas você que, se porventura você vai assistir esse vídeo, estiver assistindo esse vídeo em um outro horário qualquer, né? Então, é muito bom também. Olá, queridas, estão chegando aí, a turma está chegando, Cessa, Fatinha, que bom, Ana Regina, olha só, Luísa, que bom, gente, a Musa, muito bom, vocês por aqui, Liz, que legal. Então, vamos lá, vamos chegando aí, todo mundo, vamos nos conectando, tá? E que a gente vai avisando para as pessoas que estamos começando. Hoje temos mais um encontro. Olá, Dani, tudo bom, querida? Nós temos hoje mais um encontro aqui de Jesus, né? E nós estamos, esse mês de maio, estamos terminando, né, o mês de maio, na verdade, e amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de responder perguntas. Se você tem alguma pergunta, aí deixa a sua pergunta, tá? E assim, eu estou já, na verdade, eu estou inquieto aqui, me peguei pensando, né, qual será a condução na próxima semana. Na próxima semana, como é que a gente vai, né, onde é que a gente vai mergulhar aqui, né? Tivemos a nossa primeira imersão, assim, a gente falou na Quaresma, tivemos um tempo antes da Quaresma, né? Tivemos essa Semana Santa, depois da Semana Santa, então no mês de abril, a gente abordou aqui algumas das parábolas de Jesus, e desde o início de maio, 1º de maio, nós estamos aqui então com esses encontros de Jesus, encontros que marcaram, né, encontros relatados na palavra de Jesus. Então vamos ver o que está reservado aí agora para o próximo mês, para o mês de junho, tá? Certamente vai ser alguma coisa, né, assim, interessante na Bíblia também, né? Porque o nosso papo aqui é Bíblia, a gente não vai, aqui teríamos um universo de assuntos e temas para debater, para divagar, mas esse tempo aqui é um tempo que a gente reservou para, de acordo com a palavra de Deus, na Bíblia a gente encontrar algumas histórias que tragam reflexões, que tragam, né, aqui para a gente princípios, valores, tá? Então, muito bom estar com todos vocês aqui, vocês estão, né, vocês que estão já conectados, vamos chamando aí as pessoas, está chamando isso, Rodolfo, dá uma dura aí, Renatinha, cadê a Renata? Cadê a Renatinha? Realmente não estou vendo a Renatinha, sempre está por aqui, Grande Carlos está aí na área também, Eunice, Pati, olha só, Michele chegou também, Maíse, Renatinha, Renata Duque, ó, Renata Duque está aí também. Um beijo grande para você, querida. Eu dei uma furada hoje. Poxa, André e Renata, esse casal queridaço, né? Chamou para participar de uma live com eles lá na igreja lá de Resende. E aí eu fui, né? A gente marcou e eu esqueci completamente que eu tinha assumido um outro compromisso. Hoje eu tenho uma live no seminário, o nosso seminário, né? Olha só, o Rodolfo está dizendo que Renatinha foi cortar o cabelo de seu Ari. Muito bem. Essa tarefa é muito fácil para mim. Essa aqui eu mesmo faço. Ó. Semana passada eu dei um trato já também aqui, tá vendo? Mas olha só, hoje à noite, às 21 horas, eu estou recebendo o Dr. Paul Freston, né? Uma pessoa muito especial, e a gente vai falar sobre cristianismo e política. Então, isso é uma live do seminário teológico. Então a gente vai trazer, né,
toda semana a gente está abordando uma questão, trazendo a teologia para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E hoje à noite a gente vai estar debatendo, a gente vai estar aí falando sobre cristianismo e política. Tá? Então quero convidar vocês hoje à noite, a partir das 21h30. 21h30, porque tem aula no seminário, está tendo aula online no seminário até as 21h30. Então, 21h30, a gente começa essa live, que no Instagram do seminário. É seminário.sat.pe. Tá? Então, seminário.sat.pe. Hoje à noite, às 21h30, eu vou estar lá, então, debatendo. Eu estava falando isso que eu estava falando da furada que eu dei com o André e Renata, né, lá do Herança Real, lá em Resende, Ministério Lindo, que tem lá em Resende de casais. Então, eu e Denise iríamos falar hoje lá, mas teve esse choque de agenda, vai ficar para uma outra oportunidade. Tá? Então é isso, gente. Vamos lá, então, vamos aqui nos preparar para... Olha aí, Renatinha voltou já, acabou de cortar o cabelo de Ari, né? Foi o Rodolfo que disse, Renatinha, que você estava cortando o cabelo de Ari. Né? Então você já voltou, está aqui na área já. Vamos então seguir. Olha, eu vou logo colocar aqui, para você que está pegando a sua Bíblia aí, o encontro de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Atos, no capítulo 9, dos versos 1 ao 20. Tá? Então, o livro de Atos. Livro de Atos, do capítulo 9, de 1 a 20. É o livro de Atos. Você está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. O livro de Atos vem imediatamente após os Evangelhos, né? Novo Testamento, temos ali os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. E logo depois, então, temos o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Então você pode abrir aí a sua Bíblia, que nós vamos hoje falar de um encontro, né? Um encontro de Jesus com Paulo, né? Aquele que veio a se tornar Paulo apóstolo, né? Saulo de Tarso. Então, esse é o nosso encontro hoje, o encontro com Saulo de Tarso, que também é conhecido como Paulo de Tarso. A gente vai ver essa mudança de nome aí, que significa isso também e tudo mais. Tá bom, gente? Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse momento. As pessoas estão chegando por aí, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, bendizemos o Teu nome e Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse dia de hoje, por essa tarde. Ó, vem, Espírito Santo de Deus, traz a cada um de nós o entendimento. Pai, nós queremos agora uma unção especial de entendimento. Que o Teu cuidado traga entendimento para cada um de nós e diante dessa palavra possamos tirar princípios, valores para a nossa vida, para que possamos viver intensamente, intencionalmente o cristianismo. Nós Te glorificamos, Pai, e Te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Olha, esse texto de hoje, né, na verdade, se prepare aí com a sua Bíblia, porque a gente vai pegar esse texto como base, tá? Mas a gente vai navegar em alguns outros textos aqui em Atos para trazer um contexto, né, mais adequado sobre tudo isso que aconteceu aqui nesse encontro, né? Quem é esse cara, quem é Paulo, né? O que significa, né, para a gente ele na vida nos dias de hoje, o que é que traz para as nossas vidas, o que é que esse encontro significou, como é que houve esse encontro, como é que Paulo se transformou em apóstolo, né? Ele não era um dos 12 e também não foi o que substituiu Judas, e como é que ele se torna apóstolo, como é que é esse ministério apostólico de Paulo, é isso que a gente vai hoje falar aqui um pouco, tá certo? Então, olha só,
Vamos ver aqui, eu vou fazer a leitura desse texto, o texto que está aqui no capítulo 9 de Atos, tá bom? Então você estiver com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura e na sequência a gente vai dissecando como temos feito sempre, tá bom? Olha só, diz assim a palavra. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilha ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocaram o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você. Volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha, esse texto aqui, ele introduz um pouco aqui a história de Saulo, né? De Saulo de Tarso, que é uma história muito longa. Então, eu queria trazer vocês aqui para esse contexto. Esse encontro com Jesus aqui, obviamente, ele se dá, né, depois que Jesus já havia ressuscitado, Jesus subiu aos céus. É um encontro que se dá espiritualmente. Jesus se revela a Saulo naquele momento. Saulo, ele era um judeu. Ele mesmo descreve essa... Olha só, eu vou ler aqui, eu disse a vocês que a gente ia ficar vendo, né, em Atos 21, aqui, no versículo 39, aí, pega a sua Bíblia, hoje a gente vai ler um monte de versículo aqui, viu? Diz assim:
Paulo respondeu: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante na Sicília. Então, ele era um judeu, sim, mas ele estava ali na região, né, da cidade de Tarso, cidade importante, Ásia Menor, ali já na Sicília, né, então um lugar muito dominado pelos romanos. Mas Saulo, ele era um cidadão, ele era um judeu, mas também ele era um cidadão romano. Não por nascimento, né, mas por descendência. Tá? Então, ele mesmo fala aqui, ó, em Atos 22, olha só, Atos 22, quando foi no momento que ele tinha sido preso pelos romanos, aí diz assim, no versículo 27, o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele disse: sim, sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Ou seja, esse texto dá um entendimento que Paulo, porque existiam duas formas de você ser um cidadão romano, né? Ou você tinha nascido, né, ali no Império por descendência romanos, né, por romanos, ou você comprava a tua cidadania. E Paulo diz que ele era por direito de nascimento, ou seja, ele era filho de romanos. Pelo menos, ou seu pai ou sua mãe, né, era romano, o que o torna também um cidadão romano. Então, mas ele cresce, né, ele cresce numa atmosfera judaica, ele era um judeu, tá? Ele, né, inclusive ali ainda no capítulo 22, esse capítulo 22 de Atos narra justamente quando ele foi preso, né? E ele, aqui no capítulo 22, na sua defesa, quando Paulo está apresentando a sua defesa, ele diz aqui assim, ó, capítulo 22, no versículo 3, ele diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, né, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui os seguidores desse caminho. Ele chama de caminho, né? Ali os cristãos, eles não eram chamados ainda de cristãos, mas eram pessoas que estavam naquele caminho, então chamavam de caminho, né? Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e levando-os para a prisão como que podem testemunhar o sumo sacerdote no sinédrio. Tá? Então, ele próprio se apresenta como uma pessoa que era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia o seu trabalho. Ele era um judeu, ele conhecedor da lei, ele era um profundo conhecedor da lei, mas ele tinha comido aquela história dos fariseus de que o cristianismo era alguma coisa, era uma seita, né? O cristianismo era uma seita que queria destruir os hábitos, os costumes, as tradições judaicas. Tá? Então, Saulo, ele era uma pessoa ali, tanto o seu nome, né, Saulo. Na verdade, Saulo aqui é uma tradução para o português, mas esse era o seu nome hebraico, o seu nome judeu, é Saul. Né? Saulo é Saul, então Saul é um nome hebreu, um nome hebraico, e esse era o nome dele. Tá? Então ele era aqui Saul. Tá? Ele passa a se chamar Paulo quando ele é designado como apóstolo junto aos gentios e vai pregar aos gentios, sobretudo ao povo de Roma. Ele vai lá pregar. Então, para isso, ele muda o seu nome
para o seu nome, para a conversão do nome latino, né, Paulo, né, que para a gente ficou Paulo, mas ele muda Saul, o Saul era hebraico, e quando traduz ali para o latim, né, romano, é Paolo. Então, ali, Paolo. A gente virou Paulo, os espanhóis chamam de Pablo, americanos chamam de Paul, né, mas são traduções. Mas o seu nome de origem era Saul, tá? E ele, então, por agora ir pregar e o seu nome ser mais facilmente compreendido por quem ele ia pregar, ele então passa a ser chamado, ganha essa nova identidade, muda, né, o nome, apenas a tradução do seu nome para Paulo. Tá? E na Bíblia descreve o primeiro momento que ele passa a se chamar Paulo, né, está aqui no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 9. Diz assim, né, quando está falando de Paulo lá em Chipre e tudo, aí no versículo 9 diz: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas. Tá? Então, a partir daqui, até esse momento do capítulo 13, toda a narrativa chama ele de Saulo, chama ele de Saul. Tá? E a partir daqui, a Bíblia começa a chamar ele de Paulo. Né? Então ele passa a se chamar, de ser conhecido como Paulo. Então você diz assim, eu encontro com Paulo, com Saulo. Saulo é só a tradução do nome, né, de uma língua para outra, tá certo? Mas era muito simbólico essa tradução, ser traduzido, porque era como ele se via agora. Então, Paulo era um nome missionário. Tá? Então ele pega agora essa identidade como sendo um nome missionário. E é isso que a gente vai ver. Tá? Esse momento desse encontro se dá quando está existindo uma grande perseguição em Jerusalém. Né? Aqui no capítulo 7 de Atos, mostra que Estevão foi preso. Estevão era um diácono, né, ele estava ali, era um servo do cristianismo, ele foi preso e foi apedrejado. Né, e Estevão ficou conhecido como um primeiro mártir do cristianismo. Né, ele foi apedrejado, ele foi chamado a negar o cristianismo e ele foi até a morte, não negou o cristianismo. Né? E no finalzinho do capítulo 7 de Atos, diz assim, no versículo 59, enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Vê, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou, Senhor, não os considero culpado desse pecado. Percebe aqui Estevão, né? A maneira... mesma maneira como Jesus, quando estava sendo crucificado, disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Naquele instante também, Estevão ora, quando está morrendo, e diz que não considera ali culpados aquelas pessoas. Tá? E aí o capítulo 8, logo no início do capítulo 8, tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali, estava vendo tudo aquilo. Ele estava consentindo. Então, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E aí os discípulos, eles saiu ali, foi lá para Samaria, para aquelas regiões circunvizinhas, mas eles precisavam sair de Jerusalém, porque a perseguição começou a matar os cristãos. Não apenas prendê-los, mas começou também a matar. E Saulo, essa era a função dele. Ele saía viajando de lugar em lugar, vendo aonde é que tinha gente pregando sobre o cristianismo, para prender, açoitar, né,
e até mesmo matar, se caso fosse matar. Tá? Então, aqui, Saulo, ele se torna, na verdade, um dos grandes perseguidores do cristianismo, como a gente já viu lá no capítulo 22, ele próprio narrando quem ele era. Foi ele que, né, na sua defesa, ele estava dizendo que ele era um grande perseguidor dos cristãos. Então vamos lá, aqui voltar para o capítulo 9, onde nós temos então aqui o famoso encontro de Paulo com Cristo ali no caminho de Damasco. Tá? Os versículos 1 e 2 mostram que, né, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. E ele vai, então, até o sumo sacerdote, pedir uma autorização, uma carta de recomendação, para que ele, indo lá em Damasco, ele pudesse chegar nas sinagogas lá, e se tivesse alguém falando alguma coisa lá em Damasco, ele tinha a carta do sumo sacerdote de Jerusalém que pudesse então prender aquela pessoa. Tá? Então, aqui nos versículos 1 e 2 nós temos esse pedido de autorização, e ele parte para Damasco. Tá? Ele parte para Damasco, e o versículo 3 é onde propriamente nós temos o encontro. Tá? No versículo 3 diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Olha, gente, imagina ali a situação, né? A pessoa está indo em uma viagem, né? Ele não estava de avião, ele não estava de carro, né? Quando muito numa carroça, ou num cavalo, ou a pé, né? Ele estava andando ali, estava seguindo no caminho, e de repente uma luz muito forte, né? E essa luz muito forte, ela vem do céu. E o versículo 4 diz que aquela atmosfera, aquela luz que brilhou ao seu redor, ela circulou apenas a Saulo. Aquela luz, ela foi tão intensa que ele caiu por terra, caiu no chão. Imagina só. Imagina a intensidade que foi aquele momento. Que loucura que foi aquele momento. Entra na cena. Chega lá, você está do lado ali também. Pega um cavalinho aí, um cavalo bem lento, vai assim um burrinho, coisa e tal, entra na cena, fica ali do lado, né, vai andando nessa caravana, tá? E imagina, naquele momento, uma luz vinda do céu, está dizendo que vinha do céu aquela luz, né, uma luz que fez com que ele caísse, né, ele caiu por terra. E aqui a gente quebra um mito. Né, existe um mito. Você já ouviu a expressão assim, quando teve uma grande luz e Saulo, né, Paulo caiu do cavalo. Não tem canto nenhum dizendo que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu por terra, ele podia estar a pé ali naquele momento. Tá? Só um parênteses histórico aqui, assim, a gente está olhando na Bíblia. Né? Então ele cai por terra e ouve uma voz, e a voz dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha só, a gente vendo a sequência do texto, a intencionalidade do texto, dá para imaginar a sonoridade, né? Ou seja, como é que foi essa voz? Não foi uma voz de quem está dando bronca, mas eu consigo perceber aqui, né, um profundo amor de Jesus nessa voz. Como se dissesse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tenta imaginar a situação. Né? Tenta entrar aqui nessa cena. Né? Aquele momento ali
versículo 5, Saulo, ele poderia resistir, ele poderia combater, mas eu fico imaginando que naquele instante, Saulo percebeu que era alguma coisa divina, diferente. Eu fico até imaginando como estava a cabeça daquele homem, como é a cabeça de uma pessoa que está vendo outro morrer e vendo o tamanho da fé como ele viu de Estevão. Estevão sendo apedrejado, chamado, negue esse Jesus, e ele não negou, e ele sendo apedrejado, e ainda sendo apedrejado, ele ora para Jesus, entrega o seu espírito ao Senhor, ele diz que não imputa culpa nenhuma naquelas pessoas. Eu acho que aquilo ali, de certa maneira, mexeu com a cabeça de Paulo. Eu acho que ali ele já vinha, ele estava indo para Jerusalém, mas aquilo ali, como um sonho, aquilo ali devia perturbar a vida dele. Isso é uma livre imaginação minha, certo? Mas eu não acredito que alguém passe completamente alheio a uma situação dessa. Então, é nesse contexto que ele está aqui. E ele então, quando ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que é o Senhor que está falando. Ele reconhece o senhorio naquele instante. E esse quem talvez um desejo. Olha, se revela, eu preciso te conhecer melhor, eu não estou entendendo nada, eu estou confuso. E Jesus aqui, ele responde. Aqui, esse diálogo, ele está muito resumido aqui nesse texto, mas Jesus diz simplesmente: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha, eu fico imaginando o que aconteceu ali naquela conversa. Né? Ou seja, o cara vê uma luz, o cara ouve uma voz, ele percebe, né? Ele tinha o senso ali, a percepção da presença divina no lado dele. Ele pergunta quem é, Jesus se revela para ele. E no verso 6, ele recebe um direcionamento. Ele diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Ora, aquele homem, ele era revestido de autoridade, de poder. Ele tinha um propósito, inicialmente. Ele poderia simplesmente dizer: que história é essa? Como assim? Quem que você pensa que é? Eu estou indo para isso, eu estou indo para aquilo. Ele poderia expor aqui a sua motivação. Ele estava cercado, tinha pessoas com ele ali. Ele poderia resistir bravamente, mas não. Saulo, naquele momento, estava completamente rendido. Completamente rendido. No versículo 6, quando ele diz assim, ele recebe uma ordem. Lá no capítulo 22, quando ele está narrando essa história, ele está novamente contando como isso aconteceu. Ele diz assim, no versículo 8, no capítulo 22, ele diz assim: então eu perguntei, está descrevendo esse fato do capítulo 9. Né? Ele está descrevendo esse fato no capítulo 22. Novamente, ele está descrevendo o que tinha acontecido com ele. E ele conta com maiores detalhes aqui. Ele diz assim, né? Eu ouvi uma voz que me dizia, capítulo 7, versículo 7, capítulo 22, versículo 7.
Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E aí, no versículo 10, ele diz assim, então eu perguntei, que devo fazer, Senhor? Percebe aqui a diferença? Olha só, Saulo, ele não resiste. Olha, um encontro pessoal com Jesus é irresistível. Ele poderia, ele tinha né, a sua missão lá, tudo, ele poderia resistir. Ah, você então eu vou acabar com você para acabar com todos os outros. Não. Ele se rende a Jesus. Ele diz, quem é você? Eu quero te conhecer mais. E depois ele pergunta, o que é que você quer que eu faça? Essa aqui é o símbolo da conversão, o símbolo da rendição. É perguntar a Jesus, depois de conhecê-lo, depois de Jesus se revelar, é perguntar o que quer que faça. E aí, voltando lá para o capítulo 9, vamos voltar para o texto original, porque aqui no 22 é ele narrando o que aconteceu. Né? Aqui, no versículo 7, eu quero que você está dentro da cena, né? Você está lá, no seu burrinho, só vendo aquilo tudo. Imagina lá, você está ali, vendo tudo aquilo ali, certo? No verso 7 diz assim, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Gente, a turma estava ali estupefata. Né? Eles ficaram anestesiados, parados. Ficou todo mundo parado ali. Eles ficaram emudecidos. Imagina a cena. Os caras vendo a cena, né? Aqui não está dizendo não, mas podia ter dito. Esse cara com o olho arregalado, tremendo, as pernas bamba, tudo arrepiado, né? Qualquer coisa. Mas que ficaram emudecidos, atônitos, né? Catatônicos. Os caras ficaram ali, né? Emudecidos. É o que diz o verso 7. E no verso 8 e 9, traz para mim, é muito simbólico aqui a evidência da conversão. Evidência da conversão de Saulo. Justamente nos versos 8 e 9. Quer ver por quê? Eu vou dizer. Diz assim, ó, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Ele ficou cego. Imagina, os caras mudo e ele cego. Né? Mexeu ali geral. Né? Como é que fica a situação? O mudo falando com o cego. Né? Os caras ficaram mudo e ele cego. Aí, e por 3 dias ele ficou. Por que eu digo que isso aqui para mim é evidência da conversão? A cegueira aqui para mim é como se estivesse fazendo o seguinte, mudou tudo aquilo que eu via, a minha forma de ver, eu não enxergo mais daquela maneira. É uma mudança na forma de ver. Tá? E aí, né, tem justamente no versículo 10 até o versículo aqui 12, tem uma providência de Jesus. É um parêntese aqui. Tem outro encontro, um encontro bônus aqui, tá certo? Encontro bônus. Dentro desse encontro tem outro encontro aqui, um encontro bônus. O encontro de Jesus com Ananias. Né? Isso aqui é um encontro bônus. Diz assim no versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em visão. Trouxe uma visão para Ananias. Né? Chamou Ananias. Ananias! E Ananias disse, eis-me aqui, Senhor.
E o Senhor deu as instruções para ele. Vá à casa de Judas, né? E ali vai ter um homem lá de Tarso chamado Saulo. Você vai chegar lá e ele vai estar orando. Sabe por quê? Porque numa visão, esse homem viu um homem chamado Ananias chegar e impor a mão sobre ele para que ele voltasse a ver. Essa é a providência de Jesus. Jesus, ele está naquele momento ali, tem um encontro com Ananias, e no versículo 13, a gente tem Ananias fazendo, sabe o quê? O que eu e você faria. Né? Ah, não, eu obedeceria imediatamente a Jesus. Não, nem me venha, não venha me enrolar, não. Né? A gente resistiria. Se Jesus mandasse a gente fazer isso, a gente resistiria. Será que você já tem resistido a alguma coisa que Jesus tem requerido de você? E perceba aqui, não é sem razão, não, a resistência de Ananias. Veja no versículo 13, diz assim, Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito contra os santos lá em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocassem o teu nome. Como se Jesus não soubesse. Né? Ananias está falando aqui como se Jesus não soubesse. Está resistindo. Jesus disse, vá lá, impõe a mão nesse homem. E Ananias está dizendo, Senhor, está doido, Senhor? Está mandando aí com aquele cabra safado, aquele Saulo não vale nada. Aquele homem é da pior espécie. Aquele é um miliciano, sei lá o que aquele cara prende todo mundo, ele mata. Aquele cara não presta, Senhor. Ele está com autorização para prender todo mundo que invoca teu nome. Né? E sabe o que Jesus faz? Jesus, né, ele diz aqui, ó, no versículo 15, o Senhor disse a Ananias, vá. Vá. Só isso. Vá. Né? Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus está dizendo, Ananias, faz o seguinte, faz o teu, né? Fica na tua, dá teus pulos, né? Que eu sei o que eu estou fazendo. Eu acho fantástico isso aqui. Eu acho fantástico, eu me divirto com isso aqui. Né? Jesus está dizendo, eu continuo no controle, Ananias. Ananias, fica quieto, Ananias. Simplesmente vai. Né? Eu tenho um plano para a vida desse homem. Eu tenho um plano através da vida desse homem. E aí depois do Senhor dizer para Ananias, vá e fique peixe, fique tranquilo, confie em mim. Sabe o que acontece? Versículo 17. Ananias parou de resistir, obedeceu completamente. Aqui, ó. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Jesus usando, né, os seus. Jesus, ele disse que iria usar Saulo lá na frente e usa Ananias. O próprio Jesus não podia fazer isso? O próprio Jesus poderia. Mas aqui mostra. Jesus conta com a igreja, conta com os seus discípulos, conta com os seus servos para fazer a obra. Ele conta comigo, conta com você. Tá? Então, ele chega aqui e vai lá e faz. E aí, gente,
Os versículos 18 e 19 mostram que agora, né, Saulo tem uma nova visão. Lembra-se da outra visão? Ele via as coisas diferentes, estava vendo as coisas, né, por um outro prisma, por uma outra percepção, e Jesus retira aquela visão dele, cega ele, e agora ele, cheio do Espírito Santo, ele recobra a visão, mas uma nova visão, uma nova perspectiva. Ele agora tem uma nova missão. Olha só, o verso 18 diz assim: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Aqui levantou um novo homem. Agora tinha acontecido, né, um novo propósito. Ele foi batizado, cheio do Espírito agora nesse momento. E olha só, e o final do verso 19 e o verso 20 diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos. Vários dias. Ou seja, esses vários dias ele foi instruído, muito provavelmente ele ali se quebrantou, ele foi, né, se arrependeu diante dos discípulos, os discípulos testemunharam para ele vários dias, é o que a Bíblia diz. Ele passou vários dias em Damasco. E no versículo 20, aí vem, sabe o quê? A transformação, né? A consequência da transformação. Versículo 20 diz: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. A pessoa, o cara sai de perseguidor, de quem queria matar, perseguir, para agora ser um pregador. Ser um pregador. Então, esse é o encontro, né, de Jesus com Saulo. E o encontro bônus com Ananias, né? Hoje foi 2 em 1. Teve um encontro bônus aqui, tá? E aí, a pergunta que eu tenho feito sempre: qual a lição que você tira para a sua vida hoje? Você se colocando em cada um desses papéis aqui. Né? Você se coloque em cada um desses papéis e tire lições. Eu quero deixar uma lição aqui que está muito óbvia nesse texto, que é uma lição para todos nós. É a lição de que não importa qual tenha sido o seu passado, não importa quais tenham sido as suas motivações, não importa quais tenham sido as suas atitudes, não importa quais tenham sido os seus pecados. Quando o Senhor bate de frente com você, Ele transforma completamente. Ele transforma completamente. E eu preciso acreditar nessa realidade. Ele transforma a despeito do passado. Uma outra lição que eu tiro aqui também é que, por mais que sejam as nossas convicções, por mais que sejam as convicções que tenhamos, nada supera um encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus fez com que Saulo desejasse conhecer mais ao Senhor. E conhecendo mais, desejou também obedecer. Lembra-se? 2 perguntas que ele fez. Saulo fez 2 perguntas. Quem és tu, Senhor? Ele queria conhecer Jesus. E depois de Jesus se revelar para ele, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Isso deve ser a realidade da minha vida, da sua vida. O desejo de querer conhecer mais a Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu preciso conhecer mais. E depois de Jesus se revelar na sua vida, o que queres que eu te faça? Jesus tem um propósito com a sua vida. Jesus tem um propósito através da sua vida. Jesus restaura, Jesus transforma, é para usar. Jesus transformou Saulo porque ele queria usar. E disse: olha, eu tenho planos com esse cara aqui, esse cara vai ser meu instrumento
perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Esse homem, ele deixou um legado, nada mais, nada menos do que 13 cartas, né, que estão aqui, ó, compõem o Novo Testamento, todas escritas por eles, todas essas cartas, né? Então, Paulo escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon. Cartas pastorais, cartas que cuidavam da igreja, cartas que instruíam a igreja, né? Então, ele foi um apóstolo, esse homem, ele deu a sua vida. Jesus disse que ia ensinar, né, quanto deve sofrer pelo meu nome. E Paulo sofreu, sim. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso. E esse mesmo Paulo um dia disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei o que é passar privação, sei o que é ter fartura. Ele sofreu, mas ele não negou, né, o nome de Jesus. Então, aliás, tem aqui uma outra lição que a gente pode tirar hoje, né, com Ananias também. Você pode até ter argumentos, presta atenção, você pode até ter argumentos para não fazer aquilo que o Senhor está te pedindo, mas faça, obedeça, e você verá os frutos. Ananias tinha medo, né, de Saulo, achava que Saulo não era digno, não merecia, mas investiu, foi lá, e olha os frutos. Talvez pouca gente tenha ouvido falar de Ananias na sua vida, mas de Paulo, São Paulo, São Pablo, São Paulo, né, São Paulo, todo mundo, em todas as línguas, todo mundo conhece as obras desse homem. O que esse homem, né, o legado que esse homem deixou para a nossa vida. Então, Ananias, né, quando exortado pelo Senhor, o Senhor disse, Ananias foi obediente e na confiança do Senhor, ele foi e fez. Esse é o chamado para mim e para você também. Ouvir do Senhor, né, a quem nós devemos ir. E ir tão somente. Gente, a gente está hoje quase estourando o nosso tempo aqui, tá? Mas esse é o encontro. E a gente tem falado sempre, né, que todo encontro produz uma transformação. Ora, o que falar da transformação na vida de Saulo, na vida de Paulo? O que falar dessa transformação? É uma transformação que talvez, olha, muita gente aqui, que está aqui nessa live, se converteu não porque leu um evangelho, mas porque leu uma das cartas de Paulo, né? Então, quantas pessoas se converteram a partir da pregação dos textos que estão nessas cartas de Paulo? A carta aos Romanos, uma aula sobre graça. Então, a gente precisa ver essa transformação. Não foi apenas a transformação de um homem, mas foi uma transformação na vida de gerações e gerações e gerações. Tá? Então, gerações e gerações na minha vida, na sua vida, na vida de tantas pessoas, esse homem tem impactado ainda hoje. Então, que a gente possa aprender com esse encontro e se colocar nesse encontro aqui, que esse encontro produziu uma grande transformação. Amém? Quero orar com você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua ação. Obrigado, Senhor Deus, porque não são simples histórias que nós estamos vendo. São princípios, são valores eternos que trazem sentido
para a nossa vida, para a nossa existência. Obrigado, Pai, que Tu possa estar trazendo a cada pessoa que está aqui conosco, através do entendimento dessa palavra, uma disposição para viver algo novo, viver uma novidade na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Gente, é isso então. Amanhã é sexta-feira, e como sexta-feira, né, é dia de responder. Na sexta, a gente responde as perguntas que foram colocadas na cesta de perguntas. Tá? Então, se você ainda tem alguma pergunta para amanhã, recebi algumas perguntas. Tá? Se você tem alguma pergunta para amanhã, deixa aí. Entra aí no Instagram, né, da Anglicana ZN, vai lá no privado e coloca a sua pergunta, faz a sua pergunta. Né, amanhã nós vamos aqui responder o máximo possível. Esse estudo de hoje aqui, ele fica gravado sempre no Instagram, no IGTV. Está lá no IGTV, se você quiser compartilhar com alguma pessoa, se alguém que você, poxa, alguém precisa, eu conheço alguém que precisa ouvir isso aqui, passa isso para outra pessoa, para que alguém possa ver também, tá bom? E é isso. Então, que Deus abençoe você. Hoje, como eu já disse no início, hoje à noite tem programação aí, olha, as mulheres, né, no encontro delas EN, tem um encontro aí das mulheres. Hoje vai ter Paty lá conversando com Fernanda Durães, né, falando sobre a importância, né? Olha, presta atenção hoje nisso aí, importância da mesa posta, né? O que é que isso significa no seio da família, tá? Amanhã teremos a live também dos homens, então vai ter a participação do Bispo Miguel, amanhã às 20 horas, tá? E hoje, às 21h30, eu vou estar no Instagram do seminário teológico nosso, né? O seminário.sat.pe, e vou estar recebendo o Dr. Paul Freston, e nós vamos dialogar sobre cristianismo e política. Tá? É um tema, uma abordagem, né, teológica, sociológica, trazendo para a nossa realidade cristianismo e política. Vai ser hoje, então, às 21h30. Tá bom, gente? Então, olha, um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe, né, que o Senhor possa estar cuidando de você, cuidando da sua família nesses dias. Tudo isso vai passar e logo, logo vamos estar nos abraçando novamente. Deus abençoe, o Senhor é contigo. Até amanhã, então.